Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e nesse momento o Bitcoin encontra no ponto mais decisivo para nós, né? Um ponto que eu cheguei a comentar no nosso vídeo anterior, então se você não assistiu o nosso vídeo anterior, assista, né? Eu falei sobre esse triângulo simétrico que estávamos presenciando, né? Já tínhamos colocado aqui esse alvo que é igual à altura da base desse triângulo projetado para baixo e chegamos aqui bem próximo desse alvo, mas paramos nas nossas zonas de suporte, né? A primeira zona de suporte que é a nossa base do nosso padrão de cunha descendente, que é essas duas linhas brancas que vêm descendo, e principalmente aqui a base do nosso padrão de triângulo ascendente do tempo gráfico diário, né? Então vamos pular aqui para o tempo gráfico diário, depois voltamos para o tempo gráfico de 4 horas novamente, né? 4 horas aqui podemos estar formando esse nosso fundo de curto prazo, mas voltando para o tempo gráfico diário com a escala logarítmica desligada, estamos aqui com aquele nosso padrão que foi mostrado nos vídeos anteriores, padrão de triângulo ascendente. E o que a gente consegue visualizar nesse padrão, pessoal? O padrão de triângulo ascendente, fazemos um topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, até que há o rompimento para cima, né? Essa é a principal probabilidade nesse momento, principalmente porque estamos dentro desse nosso padrão aqui de cunha descendente, que é um padrão que costuma romper para cima, e estamos num excelente ponto de posicionamento se tratando de cunhas descendentes, né? Os melhores pontos de posicionamento eu já tinha até deixado marcado aqui no gráfico para vocês. Os melhores pontos estão justamente nessa base do padrão. Se a gente tem um padrão de cunha descendente, padrão que costuma romper para cima, o melhor ponto de compra é justamente na base desse padrão com um stop curto abaixo do último suporte. Então, por exemplo, nesse momento, se eu fosse fazer uma entrada, ó, daria, né, uma entrada interessante, só que com um stop bem curto, um stop abaixo do último suporte. Se a gente perde essa zona, né, para formar um suporte ainda mais abaixo, terá ali um stop curto e manterá o seu capital preservado para um novo posicionamento caso continue a cair. Então, temos como principal alvo nesse momento, né, era os 28.200, mas não necessariamente temos que bater lá. Podemos ter segurado nessas nossas linhas de tendência superiores. E após os 28.200, temos o nosso principal alvo dos 27.500, que é a nossa retração 0,618 de Fibonacci. Já chegamos a falar bastante aqui sobre ela. E caso essa cunha, né, a gente volte para o topo da cunha, ou talvez até rompa esse padrão aqui para cima, aí sim a gente vai ter alvos aí bem saudáveis para nós, né? Podemos estar buscando novamente o topo desse nosso padrão de triângulo ascendente do tempo gráfico diário. Mas vamos ver mais alguns detalhes no tempo gráfico diário, né? Eu estou correndo com esse vídeo para tentar postar o mais rápido possível para vocês. E no tempo gráfico diário, onde vocês já conseguiram visualizar o nosso triângulo ascendente e os nossos alvos, deixa eu mostrar novamente a questão da nossa retração de Fibonacci, pegando aqui do fundo ao topo. Eu vou estender essa retração aqui para o lado direito, para vocês conseguirem visualizar. E nesse momento a gente bateu quase que exatamente, ó, foi por um trisco que a gente não pegou, os 28.302, que é a retração 0,5, né? Lembrando que eu deixo ativo aqui apenas a 0,5 e a 0,6, que são as retrações mais importantes para mim. E chegamos aqui na 0,5, né? Podemos dar mais uma beliscada aqui em relação a ela. E essa zona da retração de 0,5 também é coincidente, né? Coincide com aquela nossa zona de antiga resistência, que agora é o nosso provável principal suporte. E esse suporte vai, né, dos 28.060 até os 28.447. Então já tocamos aqui dentro dessa zona de resistência, né? Podemos ir mais fundo? Podemos, mas já tocamos nela. Isso aqui já está ok para nós, né? Então podemos até colocar aqui um okzinho, ó. Já
triscamos nessa nossa zona, que é a nossa antiga zona de resistência, já triscamos na nossa linha de tendência de alta e já triscamos aqui na nossa linha de tendência de baixa, que é a base do nosso padrão. Temos 3 pontos de suporte aqui, onde a gente se encontra nesse momento, e caso a gente perda essa zona, aí temos alvos ainda mais abaixo, né? E aí eu estaria esperando para me posicionar aqui embaixo, caso eu seja estopado desse ponto. Esse aqui é um ponto interessante com um stop curto, mas ainda temos possibilidade de continuar essa nossa queda. E caso continue, um outro ponto que eu estaria de olho para possível posicionamento seria justamente essa zona aqui embaixo, né? A zona dos 27.500. E abaixo disso, pessoal, aí a coisa complica, tá bom? Até os 27.500, né, até essa zona do 0,618 de Fibonacci, eu diria que a gente ainda pode continuar na nossa tendência de alta, né? Nessas outras correções aqui anteriores, nós voltamos até a 0,618 de Fibonacci, né? Por exemplo, se eu traço aqui para vocês, ó, do fundo até o topo, a gente voltou exatamente aqui na 0,618 de Fibonacci e ainda assim deu uma disparada, né? Continuamos o nosso processo de valorização. E nesse momento, né, caso a gente caia aqui novamente para 0,618, ainda assim temos possibilidades de continuar essa nossa movimentação de alta, principalmente porque estamos aqui acima da nossa média móvel de 200 períodos. Então estamos aqui passando acima dela, e enquanto a gente se manter acima dela, podemos estar tendo ela como suporte, né, além da nossa retração importante que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o tempo gráfico diário é isso que temos, né, um padrão aqui referente à possibilidade de continuação de movimento, mas ocultando essa questão aqui do nosso triângulo, né? Eu vou ocultar esse triângulo, vou ocultar aqui as nossas cunhas, esse outro triângulo, e vamos analisar uma outra situação, né? Eu vou excluir isso aqui, qualquer coisa vocês podem voltar o vídeo, né, para visualizar essa retração novamente. E agora vamos dar uma olhada naquela nossa situação mais preocupante que temos, né? A situação da possibilidade de uma cunha ascendente. Então, no caso disso aqui ser uma cunha ascendente, lembrando, temos aqui essa base, eu vou até colocar ela aqui um pouco mais grossa para vocês terem ela em destaque. E esse topo aqui, que é essa nossa outra linha de tendência. Deixa eu tentar pegar esse topinho aqui. E com a escala desligada, nós estamos tocando a base nesse exato momento. O alvo desse nosso padrão, né, já seria um alvo aí um pouco mais preocupante também, como eu já falei aqui para vocês, seria a altura aqui da base desse padrão. Então, se esse padrão teve esse movimento daqui até aqui, eu pego essa amplitude, coloco aqui no rompimento e daria uma desvalorização aqui até por volta dos 20 mil. Estaria ali confluente com o fechamento de um gap que a gente deixou aqui em 11 de março de 2023, né? 11 de março desse ano. Então, fecharíamos esse gap e ainda assim nos manteríamos em tendência de alta, lembrando da situação de ciclo em que estamos, pessoal. Nunca deixem, né? Nunca esqueçam desse gráfico que eu trago sempre aqui para vocês, com a escala logarítmica ligada, o nosso gráfico do Bitcoin, né? Eu tenho aqui todo um estudo referente ao nosso gráfico do Bitcoin. Estamos, né, enfrentando nesse momento aquele padrão semelhante a esse nosso padrão anterior do ciclo de 2016, e ocultando todo esse nosso estudo, né, e abrindo aquele nosso estudo referente ao ciclo do Bitcoin, vocês conseguem observar os pontos importantes que estamos nesse momento, que é, já estamos nos 1.064 dias de valorização, que é confluente com esse nosso estudo dos ciclos passados, e estamos exatamente aqui dentro desse caixote de valorização que vai do fundo do bear market até a data do halving. Ó. Do fundo do bear market até a data do halving, a gente já tem ali uma breve valorização, então tenham isso em mente. Por mais que haja uma correção dentro desse tempo, né? Por mais que a gente tenha uma correção aqui, a gente não costuma perder o nosso fundo anterior. Então, o fundo do bear market até então é esse ponto, né? Temos 75% de chances desse aqui ter sido o fundo do bear market, porque a gente nunca perdeu esse fundo antes. E continuando essa nossa análise, esse nosso estudo, um outro fato que temos que ter em mente é em relação ao estudo da retração 0,618 de Fibonacci,
onde o Bitcoin ele sempre busca aqui a retração 0,618 antes do halving. A gente não chegou lá ainda para ter a grande correção, né? No ciclo passado nós chegamos na 0,618 antes de realmente ter a grande correção, mas essa nossa grande correção não fez com que a gente perdesse o fundo do ciclo, né? Nem com o Corona Dump acontecendo, nem com a pandemia sendo anunciada, nós não perdemos o fundo do bear market. Então, muito cuidado com acreditar que o Bitcoin vai nos 12 mil, né? Não é impossível, mas é pouco provável que isso aconteça. Então, deixa eu ocultar esse nosso estudo. E um último estudo que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Novamente, confirmando essa relação de fundo do Bitcoin já ter sido formado, é a análise referente ao gráfico anual do Bitcoin. Então, se eu coloco aqui o gráfico de 12 meses, que é o gráfico anual do Bitcoin, ou seja, cada vela dessa corresponde a um ano, a gente consegue observar que sempre temos 3 anos de valorização, 1 ano de correção. 3 anos de valorização, 1 ano de correção. E já estamos aqui no primeiro dos 3 anos de valorização que a gente costuma acompanhar, pessoal. Então, deixa eu ativar essa numeração e vou colocar aqui no gráfico de colunas para vocês identificarem, ó. E no gráfico de colunas fica até bem interessante aqui de vocês entenderem essa situação. Temos, lembrando, eu estou no gráfico anual. Temos sempre 3 anos de valorização, ó, 1 ano de correção, 3 de valorização, 1 de correção, tem um ano ali que fecha no vermelho, 3 de valorização, sempre o halving está na terceira vela, né, ali no terceiro ano. Então, começamos ó, com uma grande correção, valorização, halving, valorização, correção, valorização, halving, valorização, correção, valorização, halving, valorização, correção. Valorização, o terceiro ano é o halving, o quarto ano é a bull run, né, a grande explosão de preço que vem no ano seguinte ao halving, e depois ali que completa esse ciclo de 4 anos, vem novamente um ciclo de correção. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que, por mais que a gente corrija ali no tempo gráfico diário, nada nos mostra, né, que a gente vai perder os 16.532, que foi o nosso fundo histórico de dezembro do ano passado, né? Então, nosso fundo histórico, acredito que ele se manterá, não estaremos perdendo essa zona. Lembrando, isso não é impossível, apenas é pouco provável analisando o ciclo do Bitcoin, né? Vocês já estão analisando aqui comigo, não é simplesmente uma opinião minha, é realmente aqui uma análise que eu trago para vocês diariamente. E voltando para o nosso gráfico normal, para o nosso ciclo do Bitcoin e em relação ao nosso ciclo de valorização, estamos aqui, né, com esse nosso estudo, agora no tempo gráfico diário, e no tempo gráfico diário estamos apontando aqui para buscar a média móvel de 200, que é justamente aquela mesma zona que visualizamos no gráfico, no nosso estudo aqui da Binance, tá bom? Então, estamos em um ponto importantíssimo. Deixa eu ativar novamente as nossas cunhas, o nosso triângulo no tempo gráfico de 4 horas e o nosso triângulo ascendente no tempo gráfico diário. E estamos possivelmente, né, tentando romper essa zona do triângulo aqui para baixo, ou da cunha. E se rompermos, ainda, né, temos como suporte a 0,618 de Fibonacci nos 27.500. E se a gente não romper, aqui podemos estar marcando o fundo assim como foi anteriormente, nesse ponto e agora talvez nesse ponto. Vamos ver se vai acontecer alguma grande valorização, alguma euforia. Quem sabe não sai alguma notícia também que contribui para esse gatilho, né, esse gatilho de decolagem do Bitcoin. Muita cautela, não deixe de acompanhar os meus vídeos aqui no canal, então já se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário se você está gostando das análises. Ficaremos por aqui e até a nossa próxima análise, pessoal.